Bem-vindos ao nosso podcast da mesma mãe, do mesmo pai. Apesar de não parecer. Já tá até começando a parecer, vai lá. Não está. Ela, ao fim de muito podcast, ela tá achando já que a gente se parece. Mas não, só que não. Vamos começar hoje... Cantando. Não. Ó, definiu. Julgamento. Logo. Contra tudo aquilo que ela fala, aqui está ela já para abrir o nosso podcast de hoje. Juro, pensei que você ia começar cantando. Ainda não, mas é uma marca registrada aqui desse podcast. Não se esqueçam disso, eu canto todos os podcasts. E se você não gosta, só lamento, porque você vai ter que levar comigo cantando todos os podcasts. É muito chato para uns, alegria para outros. Mas é aquilo que me faz feliz. Eu tenho certeza que te faz feliz também. Não defina isso. Cadê meu sobrinho pra dizer, não sufoque o artista? Portanto, hoje a pergunta que não quer calar é: quem é você quando o outro te tira do sério? Pensei que você ia perguntar quem é você na fila do pão. Também pode ser quem é você na fila do pão. Sim, porque repara, quem é você na fila do pão também funciona. É uma frase, né? Também funciona, porque se a fila do pão tiver um monte de gente chata, um monte de gente, né, que tá ali, uns em cima dos outros, e a sufocar o artista acima de tudo, né? Ai, vamos rápido, não sei o que, não sei o que lá, qual é a tua reação? Como é que você se sente? Ou se a fila do pão é uma fila controlada, com poucas pessoas, que você até encontra alguém que você já não via há muito tempo. Olha a outra tua reação. Olha que bonito. Portanto, pode ser também a fila do pão. Quem é você na fila do pão? Pode ser, por que não? Certo. Né? Muito bem. E se você ainda não nos segue, sim, eu só sei, a gente tinha um negócio assim, ativa já o sininho aqui e agora, afinal de contas, todas as terças-feiras, a partir das 7 horas da manhã de Portugal, estamos aqui para alegrar o teu dia, a tua semana. Mas se você não gosta de assistir o vídeo, você pode também, para já, ouvir através de áudio no Spotify. Apesar de ter algumas diferenças, né? Porque é diferente eu você... sinceramente gosto de ouvir. Eu também gosto de ouvir. Desde que você fazer outras coisas, né? Assim. Tá tudo bem, né? Mas é normal porque é diferente a gente ver e a gente ouvir. Na dúvida, vê das duas formas. Assiste e depois vai lá e ouve, que é um espetáculo. E siga-nos lá também, deixe o seu like, o seu comentário e pode nos seguir também nas redes sociais que está na descrição deste vídeo. Bom, essa Voltando questão aqui aí da fila do pão é muito bom. Brincando, né? Da fila do pão, mas é sobre isso daí, né? Entender como é que você reage frente aos outros, o quanto os outros te incomodam, o quanto você sai do seu centro pelos outros. Então, como é que é isso? Como é que é esse desafio para você? Como é que é o dia a dia, né? Porque no dia a dia a gente tem que se relacionar com pessoas, né? Há quem usa aquela frase, né? Que eu prefiro os animais do que as pessoas, né? Exatamente. E então, justamente por isso, porque o se relacionar é algo assim que é desafiador. Então, como é que o outro é um desafio para você? Ou até pode ser mesmo, olha, um ponto de transformação. O outro, ele é sempre um desafio para nós. Seja de forma positiva ou negativa, ele é um desafio. E às vezes a pessoa, nós até conhecemos a pessoa, mas basta a gente estar num dia não, que aquela pessoa que a gente gosta e que nos faz bem, feliz e contente nos irrita, porque a gente está naquele dia não, também acontece. Portanto, o outro é sempre um desafio, né? É mesmo. Vamos começar, o que você acha de fazermos assim? A gente começa do grande para o pequeno, não é? Vamos falando sobre as pessoas que a gente vê esporádicamente, que nunca vamos ver uma vez, depois não vamos ver nada, ou seja, os estranhos, todo mundo que a gente vai deparar a partir do momento que você acorda e sai pra rua, todo mundo que você vai passar por eles, mas depois não vai estar mais, depois com as pessoas mais da nossa convivência, até aqueles que a gente tem mesmo que aturar, não vai ter jeito. Mais conhecido como família. Isso aí. Exato. Que então, não é a que você escolheu, ou melhor, você escolheu, em alguma camada você escolheu. Né? Não é aqueles amigos que como família, não, aquela família ó, do sangue. Vamos chegar aí. Boa. Então vamos começar com quem a gente vê, mas depois não vai ver, como por exemplo a fila do pão, na rua. Né? A fila do pão foi boa aí. Então você tá lá à espera de um Uber, por exemplo, né? Você já chamou o seu Uber, você tá ali fora, já espera porque ele tá dizendo que ele tá chegando.
e de repente encontra uma pessoa aí qualquer, né, que vem te pedir uma informação. Porque você tá ali parada, a pessoa, olha, não sei se você mora por aqui, olha, aqui é a porta, o hospital, entra por aqui mesmo, entra por onde. De repente você já tá super pensando em outra coisa, não é? Você tá concentrado numa outra informação, à espera do Uber, porque de repente você também tá atrasado, chega essa pessoa e você sente que ela te tira ali, né, do foco. Então você fica um bocado irritada, aí você diz não, que você não sabe, não é? Porque você não quer lidar com ela. Ou mesmo alguém que tá ali e vai te roubar um bocado daquele tempo, o Uber chega, você não sabe se entra no Uber, se você fica ali falando, enfim, aquelas demandas, né, do dia a dia. E que são pessoas que vão passar por você e depois você não vai vê-las mais. Então, a grande questão aqui é, se você vai reagir a tudo e a todos, e a gente já falou sobre isso, né, sobre reatividade. Se você vai estar reagindo a tudo e a todos de forma reativa mesmo, vai ser campo minado. A tua vida vai ficar campo minado, porque pensa, se eu encontro com você hoje, mas eu não te conheço de lado nenhum, e você já vai embora, então pronto, né? Já está. Claro que isso não significa que eu não vou deixar de passar pelo aquele nervosinho, ou pelo aquele estresse, ou pela, né, aquela ansiedade de mandar a pessoa despachar, por exemplo, mas é só pensarmos como é que eu vou reagir a isso, porque lidar com as pessoas no meu dia a dia eu vou ter que lidar, senão não saio de casa, né? Mas essa reação a gente tem que estar pensando nesse campo minado aí, se eu for ficar reativa a tudo e a todos. Claro que aqui é um exemplo simples, mas só para poder trazer um bocadinho de clareza de que eu vou ter que levar com isso daí, né? A fila do pão, por exemplo, não é? De repente eu chego lá e, tem pão quentinho, tá saindo, você pensa, pô, vou esperar mais 2 minutos, porque levo o pão quentinho e de repente o pão ainda não sai. Você tá ali, chega alguém com um bebê no colo, por exemplo, passa à frente. Qualquer situaçãozinha assim pode ser motivo de você estar reagindo, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Sim, depende muito da fase da vida que você se encontra, né? Porque as pessoas, lá está aquilo que a gente dizia no início, e isso vai muito de encontro com o nosso primeiro podcast, né? Quando a gente começou, é tudo sobre você, né? Então, não tem a ver com aquela pessoa propriamente dita que apareceu na tua frente, mas é sobre a tua reação. Também já falamos isso aqui, né? Quando a gente aprofundou em podcast anterior com relação à janela de tolerância, é aqui que entra a questão. É aqui que você vai pôr como que eu lido, né? Conflitinhos, conflitos e conflitões. Exatamente. Como é que você vai lidar com isso, né? Então você tem que voltar lá na tua janela de tolerância para poder perceber a tua reação. A tua reação, lá está, vai depender de N fatores, né? A fase da vida que você se encontra, porque você até pode ser uma pessoa extremamente calma, tranquila, zen, mas você tá a passar por uma fase muito complicada. Você tá passando por uma fase em que a vida tá de cabeça pro ar, então você não tem paciência para nada. Nem pros teus, nem pros não teus, né? Você simplesmente não tem paciência. Então você vai ter péssimas reações, o que é óbvio, né? E você vai achar que é os outros que está te tirando do sério, quando na verdade você realmente não consegue lidar com tudo isso que tá acontecendo. Pode simplesmente você estar na fase pré-menstrual, menstrual, porque você pode lidar muito bem ao longo do teu ciclo e chegar naquela altura, você tá muito introspectiva, o que é já característico do ciclo. E você, como não tem conhecimento, não sabe lidar, também vem a famosa TPM, né? E você manda todo mundo para aquele lugar. Pronto, outra fase. Pode ser simplesmente aquele dia em específico ou aquele momento, lá está, você saiu atrasada, né? No caso do Uber, imagina, você chamou o Uber porque você estava atrasada, porque você costuma ir de autocarro, mas naquele dia você chamou o Uber porque você estava atrasada. Então, se você está atrasada, a gente não brinca e fala assim, nossa, parece que agora tá tudo contra mim. É a chave que cai, depois você quer procurar, não encontra, aí você tropeça, aí alguém te chama, aí alguém isso e aquilo, e aquilo outro. O Uber nunca atrasou, naquele dia ele também tá atrasado, e alguém, tudo acontece, né? E foi o quê? Só um momento, né? Então isso, a gente tem que tomar cuidado como essa é a primeira análise, por assim dizer, né? Como é que você vai, você assim, você sempre foi assim? Uma pessoa até pode estar sendo uma patologia mesmo, né? Sim. Porque eu tô começando a ver que eu tô todo dia assim. Porque começa assim eu perceber, né? Exato. E daqui a pouco, quando a gente vê, tá todo dia, por exemplo. Exatamente. E há pessoas que a gente fala, mas ela sempre foi assim.
Ele sempre foi assim, ele sempre foi estressadinho verdade. por natureza. É verdade, às vezes a gente Nasceu fala isso, né, estressado. das pessoas, Né? Ou então, quer dizer, foi sempre assim desde criança, já é uma definição tua, é uma definição da família, que você não se acha, mas todo mundo, ou a tua família tá sempre dizendo, mas você sempre foi assim, né? É uma fase, é um dia, então identificar primeiro aqui. Também isso faz a diferença, né? Porque às vezes é só um dia e você se define como uma pessoa estressada, quando na verdade você tem apontamento só. Então, essa é o primeiro análise pra gente poder fazer. E só isso já vai tirar parte do peso de que o outro tá complicando a tua vida, tá complicando o teu dia. Como se o outro fosse o culpado de você ainda mais se atrasar. Né? Ou, não, você tá brincando. Olha, sério que agora eu vou ter que estar aqui a falar com essa pessoa. Quantas vezes, né, a gente não tá num dia não e parece que é justamente nesse dia que todo mundo resolveu te tirar do sério. Olha, já aconteceu conosco, a gente tá na praia, não é? A descansar, as duas, a tomar sol. Embora a gente foi as duas juntas, nós tivemos um momento onde a gente quis conversar, mas depois tivemos um momento onde a gente só quis curtir na nossa, né? Fechar nossos olhos, tomar o sol, ouvir a nossa música, estarmos uma do lado da outra, e de repente às vezes a gente lembrava de alguma coisa que quer contar, e olha, a gente sai falando, mas daqui a pouco a gente se cala, não é? E tá ali, e de repente chega alguém, né, pra falar alguma coisa, principalmente se a gente tá sentada e não sei o que, vem falar sobre qualquer coisa, perguntar sobre as horas, e de repente a pessoa quer desenvolver o assunto. Isso, porque não tem mal nenhum. Deixa às vezes a gente meio doida, né, porque você quer, é justamente naquele dia que você não quer, né, falar. Não tem, né, não tem mal nenhum a pessoa te fazer uma pergunta, o que quer que seja, não é sobre isso. É naquele momento que a pessoa, depois ela tá lá 5, 10, ela depois parece que ela não se toca. Entendeu? É a semancol. Falar e depois não sabe, e aí não quer mais falar. E já não percebe os limites. Nós não vamos entrar nisso hoje, nós vamos aprofundar isso no próximo podcast com relação aos limites. E nem foi ela que disse hoje. Nem falei nada. Nem falei nisso hoje, foi no meu. Portanto, é definir esses limites. Se a outra pessoa também não tem essa clareza, cabe a nós termos, né? Sabermos o momento de dizer com licença. Sim. E a gente consegue ser educado, né? Só para finalizar, a gente consegue ser educado, né? Ninguém precisa ser mal educado, e pôr o teu limite ali, dizer assim, olha, com licença. E principalmente isso de reagir a estranhos, que é isso que nós estamos falando, né? Como não ficar reativo a estranhos. Você não ficar reativo a estranhos, a primeira coisa vai ser isso daí, não é? Prestar atenção naquilo que você diz, que ponto que eu estou. Mas não dá energia. Né? Não gastar, porque aí se você já sabe, melhor ainda se você tem essa consciência agora de deixa eu ver que fase eu tô nessa fase de eu sou assim mesmo, ou é só uma fase má que eu tô passando e agora eu tô mesmo sem paciência com as pessoas, e aí você já tratar de você, porque é isso que interessa, né? Você não vai controlar as pessoas de chegarem ali perto, ou pedir uma informação, ou de acontecer alguma coisa negativa mesmo no dia a dia. Não vai ter como. E nisso daí você pensar, eu vou poupar a minha energia. Eu acho que o principal ponto aqui é poupe a sua energia. Né? Assim você não se estressa com coisa que não interessa, porque se você ficar se estressando, não vai ter jeito. Sim, eu acho que todo mundo sabe disso, né? Lá está, vamos sempre cair ao mesmo. A teoria ela é linda porque todo mundo sabe, né? E a gente tá farto de saber. E aquela famosa história, não deixa que o outro te tire do teu centro, né? A gente pode falar o contrário, né? Ai, fulano não me tirou de sério, não é? Não tem essa frase? A criança, ai, ela me provocou, eu fiquei irritado e não sei o que lá. Eu gosto quando o adulto a dizer assim, mas ele me provocou, né? Porque a criança a gente percebe. Agora, um adulto dizer que ele me provocou. Que a criança provocou. Ou, não, às vezes até de adulto para adulto, foi ele que começou. Ok, ele começou e você continuou, né? Então não interessa aqui e nós não estamos à procura de culpados. A gente quer solução para o problema, né? Então, quando acontece esse tipo de situação que a gente se depara lá no calor do momento, naquele estresse, o quanto você entra na vibração do outro, o quanto você dá permissão, aquela abertura que a gente falou em podcast anterior com relação àquela abertura, né, aquele espaço do nosso corpo para a gente poder sentir, você dá esse espaço, ok? Para permitir que o outro invada a tua energia.
e você entra na vibração dele sem perceber. Então você tem 24 horas do dia e nessas 24 horas aquela pessoa que você nunca mais vai ver, ou que não interessa, ou até veja muito aleatoriamente, em 3 segundos que ela teve ali na tua vida, ela conseguiu acabar com o teu dia. Porque ele fez você sair da tua vibração. E é isso que é gastar energia. Gastou energia e quando você gasta energia, você perde foco, você perde a concentração, você perde a clareza. Nesse exemplo do Uber, pronto, a pessoa veio pedir informação. Se você também for bem objetivo, não é? Ok, vou ter que dar informação. Pronto, obrigada. Você mesmo já vira, não é? O exemplo da praia, né? É a hora, 12:30. Nossa, tá calor, pois tá. Né? Sem ser mal educado, mas também você sabendo também colocar ali certinho, porque aí você não perde o seu foco, você não perde nada ali desses pontos que são importantes, né? Você tem que voltar no teu alinhamento. Né? Você tem que voltar no teu alinhamento, você tem que voltar para o centro. Mesmo que você saia e você perceba que você saiu, você tem que voltar. E nós já demos aqui vários apontamentos em podcast anterior. Não é? Parece pouquinho, por exemplo, esse exemplo de manhã do Uber, pimba. Depois lá no teu trabalho, pimba, né? Depois na tua casa. São pequenos pontos esse. Parece pouco quando a gente tá falando assim, mas quando você fechar a conta no final do seu dia, você gastou bastante energia com que não deveria. Claro. E você vai dizer que foi esse, que foi aquele, que foi aqui, que foi acolá, né? Quando na verdade não é bem assim. O povo fora, que você nunca mais vê, se calhar até é fácil, né? Que você fala assim, tá, saí hoje, aconteceu isso, e aí você lembra, né? Vem alguém falar, e você, bem, hoje eu não tô, pois, não vou ver, ok. E quando é no trabalho? Aí o bicho pega, né? Ali, todos os dias. Todo dia, é isso. Horário, porque às vezes a gente passa mais parte do nosso tempo no trabalho do que em casa, né? Mais parte do tempo com as pessoas do trabalho ou mais diretamente com aquela pessoa em específico do que propriamente com a tua família. E aí, como é que é? Aí é todo dia, né? E aí, se é todo dia, piorou. Se aquele lá a gente tá falando que o estranho você não vai ver mais e tudo bem, esse aí você tá vendo todo dia, né? Aí é repetição atrás de repetição. E tudo aquilo que for repetição, né? Nos primeiros momentos, sei lá, ali no teu trabalho, vão pensar no colega que é fofoqueiro. Um colega que tá sempre julgando, você não tá afim de ficar do lado daquela pessoa. Por mais que você queira, você vai ter que lidar, não queira, né? Você vai ter que lidar com ela. Sim. E tá ali todo dia, pronto. Primeiro dia tá te incomodando, vamos dizer que você tem uma dor de cabeça. No segundo dia, no modo de dizer, né? Você vai ter uma insônia, começa a dormir mal. Daqui a pouco você começa a ter uma gastrite. Daqui a pouco você desenvolveu uma doença. Né? Porque como aquilo é todos os dias, você vai ter que levar com aquilo. E no começo você vai só engolindo, pensando, pronto, vou relevar. Mas de repente a pessoa parece que tá te provocando. Sim, que a gente exatamente. Falou agora, né? Tá te provocando cada vez mais. Quanto mais você foge da pessoa, mais a pessoa tá ali. E mais vai ter que lidar com ela. E mais você vai ter que ter consciência e trazer clareza para a tua vida mesmo, porque você vai ter que saber lidar com isso, porque se você não souber lidar com isso, vai te corroer por dentro, e esse é o mal. Eu sempre falo isso no atendimento. Ok, o problema está no trabalho, a gente sempre só tem 2 saídas. Ou eu fico, ou eu saio. Não tem como, não é? Se aquilo tá te correndo, o que você vai fazer? Você fica nesse trabalho ou você sai desse trabalho? Não, Vânia, eu não posso sair desse trabalho. Nesse momento eu não tenho outra coisa, também não quero arriscar. Certo, então você vai ter que olhar para isso de uma outra maneira, você vai ter que mudar o seu olhar, porque esse trabalho aí, ele praticamente te obriga ou a evoluir ou a adoecer. Exatamente. E aí você vai ter que escolher o que você vai fazer ali dentro daquele trabalho, não é? Então, ou eu saio, e tudo bem, pelo menos, tem gente que mesmo diz, né, me livrei do trabalho, mas pelo menos ganhei a minha saúde. Exatamente. Não é? Depende do que é prioridade para você, a tua saúde mental, porque você não está conseguindo levar com todas essas ferramentas que a gente estava falando e que a gente já trouxe aqui, não consigo não levantar bandeiras, não consigo não julgar, não consigo olhar para a janela de tolerância e pensar que eu estou na hiperativação e que eu tenho que usar um recurso para isso, pronto, não consegue fazer nada disso, pronto, também tem honestidade emocional de saber que eu não sei lidar com isso, Exato. E que nesse momento está acabando comigo fisicamente mesmo, já saiu aqui do mental, do achômetro, para ser total físico, e aí veio para o físico, você vai ficar doente mesmo, então melhor é mesmo você sair e garantir a tua saúde mental, né? Agora, se você acha que ali, pelo momento mesmo, né, você não pode sair daquele trabalho por alguma razão, aí você vai ter que tirar o melhor partido daquele ambiente, porque senão como é que vai ser, né?
Você vai ter que ficar naquele trabalho e fazer com que aquele trabalho traga para você clareza suficiente do que é que você tem que trabalhar ali do que você tem que trabalhar. Tentar amenizar, porque também, vamos combinar, né? Se aquilo tá no teu campo, você pode mudar de trabalho. Você pode sair, como eu disse, se você não tá conseguindo lidar com aquilo tudo, você sai. E você vai arrumar outro trabalho, se calhar não tem nada a ver se era do corporativo e agora você vai ser a dona do seu próprio negócio. Vai vender roupa na feira, por exemplo. Ok, você vai ter, vai ser só a sua patroa, é só com você que você tem que lidar. É uma ilusão você pensar, porque lá no corporativo, se calhar você tinha que lidar com um monte de colegas de trabalho e com o teu chefe, ali você é o teu próprio chefe, mas você vai ter que lidar com o cliente. E não é fácil lidar com o cliente, né? Lidar com o público, atendimento ao público também não é fácil. Então, lembra, o universo é sobre sensação, né? Então, se a sensação que você tem é de injustiça, por exemplo, no teu trabalho, ou se a tua sensação é de frustração, né? Qualquer sensação que você tenha, ela vai se repetir agora em outra coisa. Até pode não ser literalmente no campo do trabalho. Sim, exatamente. Ela pode vir em outro campo, mas ela vai acabar se repetindo. Por quê? Porque é o que nós falamos também no podcast passado, que era aquilo que você quer vem com preço, não é? E o preço é o quê? É aquilo que está te distanciando de chegar até lá. Então, são as coisas que vai te desenvolver para você se tornar aquela pessoa. Então, sim, você pode se livrar da tua colega fofoqueira agora do trabalho? Pode, mas você vai entrar no outro trabalho, se calhar você vai encontrar duas. Sim, porque na verdade o que tem a ver aqui é o que você precisa aprender. Né? As pessoas são degraus exatamente para que a gente possa chegar na iluminação, né? Que a gente possa ser aquilo que a gente veio ser em essência. Então, cada vez que a gente nega aquela pessoa, porque qual é o problema? O mal do ser humano é que ele não quer lutar, ele não quer enfrentar aquilo que tá a trazer de lição. O ser humano quer se afastar, ele quer fugir. É isso que ele quer. Ele quer fugir. Porque ele só quer coisa boa. Queremos todos. Nós também queremos. Nós queremos também. Somos todos humanos, não é? Então a gente quer conforto. O teu ego quer te manter aí na zona de conforto, feliz e contente. Então ele não quer que você ande aqui a lutar com coisas que vai gastar a tua energia, né? Então fica aí quietinha. O que acontece? O problema disso é que com isso a gente está perdendo as lições que aquela pessoa está trazendo, porque não é sobre o comportamento dela. E a gente, olha? A gente olha muito superficialmente, a gente olha por cima do muro. Ai, porque aquela pessoa é assim, 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 assim. Ai, porque ela é fofoqueira, porque ela falou isso, porque ela falou aquilo, ela tá me perturbando o dia todo, ela me tira do centro, ela isso, ela aquilo. E a gente esquece de ver o que está por detrás daquilo que ela está falando. Porque aquilo que está por detrás daquilo que ela está falando é que é a minha lição. É aquilo que eu preciso para evoluir. Então, o ponto-chave daquela pessoa é precisamente através do comportamento dela, eu conseguir identificar em mim o que causa. Então, não interessa aquilo que ela está falando, não interessa como é que eu estou sentindo e interpretando, ou seja, a forma com que aquilo me chega, que eu sinto, aquilo que eu sinto em relação àquilo que ela está falando, ou fazendo, ou insinuando, é que conta. E aí, nessa hora, é que a gente se perde, porque a gente só olha para aquilo que ela está fazendo. É que a gente leva pro pessoal, lembra? A gente já falou sobre isso aqui. Claro que sim. Pra não levantar bandeiras, né? Então, não vamos levar nada pelo pessoal. Mesmo que seja todo dia que você tenha que aturar aquela pessoa, ou aquela situação, né? Não leva pro pessoal. Tenta manter ali a tua paz, o teu centro, sem levar isso pro pessoal, e se levar dessa maneira, não é? Fazendo essa pergunta, tá tudo bem. Você consegue se posicionar sem tirar a sua paz. É possível? É que às vezes parece que não, né? Às vezes parece que é impossível, mas dá sim. Dá pra gente se posicionar e na mesma manter a paz. Né? Se você for capaz de... O posicionar, acredito que seja muito difícil para muita gente, dependendo do nível de consciência que você está, devido a falta de autoestima, falta de autoconfiança. É muito difícil se posicionar. Uma pessoa que não tem autoconfiança, ela não vai se posicionar, né? Porque ela não tem autoconfiança, ela não sabe quem ela é,
ela não tem estrutura para isso. Então, eu até consigo perceber que um passo antes de você se posicionar, que você consiga identificar isso, porque vai tirar o peso dessa dor, vai tirar esse peso de ter que levar e conviver com as pessoas ali. Você tem que conviver com ela e tem. Imagina, você não consegue mudar de emprego porque você só tem esse emprego, porque você é uma mãe solteira. Não importa aqui as questões, né? Você pôs na tua cabeça aqui, ok, eu vou ter que ficar nesse emprego durante mais um tempo. A fulana ela não vai sair. Você também não pode. O que resta aqui? Você vai ter que lidar com aquilo da melhor forma. Porque você não pode mudá-la. Você não pode mesmo mudá-la. Certeza absoluta. Porque ela tá ali, é o que tá acontecendo, não é? Então, quem é que vai mudar aqui? É você olhar pra isso. Que é o tal ponto que eu tô dizendo. Sim. Que você consiga olhar pra dentro e perceber o que é a tua sensação, o que é que aquela pessoa está te causando. E através dessa sensação, você consegue perceber aquilo que ela está te trazendo. Agora, se você fugir, que é o que a maior parte das pessoas fazem, e tentar ignorar, tapar o sol com a peneira, jogar terra por cima, né? Pulo. O universo ele é tão sábio que ele vai te trazer essa lição até você entender. Então, todas as vezes... E vem com um acréscimo. Sim. Você não sai impune. Sim. Você não sai de um trabalho para o outro. Ah, ok, aqui tá doloroso para mim, eu vou para outro lugar, porque essa chefe aqui é chata e eu vou para outro lugar mais leve. Porque ali a chefe pode ser muito, muito fixe, mas você vai ter outros desafios, tem um preço a pagar, porque como a lição não foi aprendida... É isso que eu quero dizer. Ou seja, você acha, né, normal, a gente não tem clareza suficiente, então você acha assim, bem... Ela tá me irritando. Ela me irrita tanto. Quer saber? Tchau. E você sai. Mas como não era sobre ela, era um ensinamento que você precisava para esta fase da vida, para que você, então, conseguisse ultrapassar e passar para o nível 2, 3, 4, 10. O universo diz assim, e olha, ignorou com sucesso aquilo que nós estávamos a mandar como lição. Então, ela não tem que mandar outra vez, porque já que ela saiu correndo, a gente tem que mandar outra vez. Só que você não entendeu daquela forma. O que ele faz? Ele te manda de uma forma diferente. Porque como você não entendeu, você escolheu, porque são escolhas, né? Você ignorou, o que ele faz? Ele te envia novamente de uma forma diferente, para que agora você possa olhar. Mas com a sensação igual. Se avaliar. Exato. Se você avaliar, com certeza. E aí você dá de encontro com essa situação outra vez e de repente... Você foge outra vez e você vai ver. Aí chega uma hora e muita gente percebe isso ao fim de muitos anos, às vezes, né? Fala assim, nossa, é impressionante, né? Como tá sempre a repetir isso aqui. Você tem a percepção do quanto as repetições acontecem, mas você não conseguiu ainda, não foi capaz de parar para poder analisar. Então, ok, está repetindo tanto, né? Isso, então, assim, eu costumo dizer que o problema ele vai sempre junto com você. Você muda de país, tá lá, né? de pessoa. Você tá no problema. Onde eu estiver, eu estou. Onde você estiver, tá o problema. Portanto, onde você estiver, você está. Não vale a pena. Então, você pode trocar de trabalho, o problema ele vai com você, porque o problema faz parte. O problema não é você, mas está com você. Né? Tá com você. E a gente está falando problema, mas não é problema. É precisamente... Pode ser, uma coisa boa. É precisamente uma lição. Pode ser uma coisa boa. É sempre uma coisa boa. Ficar aqui dando, né, muitos exemplos negativos, e às vezes as pessoas podem ficar pensando só no negativo, mas não, hein? Eu mesma tive no trabalho no fim de ano, onde tive desafios nesse sentido de coisas boas, ou seja, as pessoas sempre a elogiarem, a trazer, coisas boas mesmo, trazer elogios, literalmente, que para mim era desafiador trabalhar com os elogios, aceitar aqueles elogios. Já falamos também sobre isso, não é? Né? Então pode ser para coisa boa, né? É sempre para coisa boa, porque pode não ser só uma situação evoluir, assim, né? super negativa. Exatamente. A gente tem que fazer esse exercício também. Mas aí você estava falando assim, pronto, com os outros tudo bem, mas agora no trabalho vai ser difícil. Então vamos aprofundar mais ainda com os amigos. A nossa amiga, assim lá, best friend mesmo, mas que ela é, cabeça dura, essa sua amiga. Todo mundo tem uma amiga cabeçuda, hein? E se você não tem, a cabeçuda é você. Então... Socorro, né, gente? Todo mundo tem uma amiga cabeçuda e lá está isso. Olha, se você não tem, você para pra analisar. Ai, não tem, então é você. Então, aquela amizade do contra, sabe? Do assim, contra, né? Você pensa de uma maneira, ela pensa do outro. Você fala uma coisa, ela fala a outra. Não é? Ou não, ou é só o feitio mesmo, a personalidade, não é? Eu sou muito calminha, tranquilinha, minha amiga é escandalosa, eu sou muito discreta, não sei o que, ela é super espalhafatosa. A gente vive isso aqui. Né?
A gente é a irmã da minha mãe e meu pai. O objetivo desse podcast, para você que ainda não sabe, é precisamente esse: trazer as diferenças, né? Como é possível, são de amigos, mas aqui a gente é do mesmo sangue, daí o nome do podcast, com pessoas completamente diferentes. Eu sou super escalafobética e falo com as mãos e faço e grito e falo que sou desse jeito. Ela calminha, vozinha zen. E a gente tá ela falar baixo. E eu tenho que mandar ela fazer, ela falar alto, né? A gente nunca brigou com essa história de roupa, porque a gente tem estilos completamente diferentes. Então, é muito isso também, né? A gente, quando pensou em trazer esse podcast, foi precisamente para poder mostrar que tá tudo bem em ser você mesmo. Olha, mesmo. Essa aí é a frase, vocês já sabem que eu trabalho com educação parental e é a coisa que eu mais adoraria que todos os pais tivessem consciência sobre isso, né? Deixar as pessoas, as crianças... Ser quem elas são. Ser quem elas são. Obviamente que a gente vai ter que pôr, né? Hélice, né? Claro. No Brasil também é hélice, que é aquele ferro que tem na lateral, assim, da Sei lá, nem sabia que chama hélice isso? Pelo menos acho que é assim. Hélice? Hélice? Agora até você me deixou aqui. Eu nunca vi, Na gente. dúvida, pronto, põe aí é nos qualquer coisa assim. Que é hélice, que é aquele, isso, né? Hélice. Pronto, não é importa. Isso daí, não importa. O ferrinho que fica na lateral, na autoestrada, ou seja, na pista, exatamente, não é? Que tem aqueles ferros para o carro, se ele bater lá, ser uma proteção, ou seja, uma proteção. E é isso que os pais têm que ser, né? Eles não têm que ser os condutores ali da vida de ninguém. Nós também não temos que ser a condutora das nossas amigas, né? Olha, você devia viver a sua vida assim. Quem sou eu, né? Pra falar sobre como é que você tem que viver a sua vida ou fazer as coisas. É nós na vida, né? Lá está, eu falo pra você, Uhum. fala um pouquinho mais alto, porque senão destoa muito. Como eu falo muito alto, a gente vai fazendo ajustes, mas eu não te imponho. Não, você tem que fazer assim. E você, mas você também, não. Essa frase mata qualquer um, não mata. Você tem que ser, você não tem que ser nada. As duas palavras tem que, ela mata qualquer um. Inclusive, ela faz parte mesmo da gente retirar pra comunicação não violenta. Tirar o tem que, porque a gente não tem que nada. Não tem que nada, ninguém é obrigada a nada, né? A gente pode fazer sim. Agora, claro, a gente pode dar essa dica, né? Olha, quando nós estivermos ali em tal lugar, por exemplo, você podia falar um bocadinho mais baixo, ou sei lá, estamos ali no metro, né? No metrô, nós estamos a falar, sério, fala baixo. Se acontece. Não é? Então, a gente ali... Pronto, mantém, mas a gente deixa essa autenticidade da pessoa, isso é muito bonito, né? De não tirar a autenticidade da pessoa, de ter um lugar seguro. A gente estava falando sobre espaço, e esse espaço na amizade também é bom, né? A gente tem o nosso lugar seguro ali para você ser quem você é, olha que bonito, né? Nós já tivemos amigas assim na dança e tudo que eram feitios bem difíceis, né? Aquela personalidade bem difícil de ser e de ter. Mas nós estávamos ali também respeitando o jeito dela, né? Às vezes, aliás, eu também já trabalhei num lugar onde a patroa também era muito má, as pessoas falavam muito mal dela, mas eu nunca tive nenhuma reclamação dela, nunca, ela nunca fez nada para mim. Também já aconteceu. Então a gente não pode misturar as coisas, não é? Saber, vamos deixar aqui aquele lugar, sabe? Porque a amizade não é sobre performance, né? Eu ficar aqui performando para ser a nossa melhor amiga sua. Né? E aí eu ser quem eu sou, e de repente você vai contar comigo para determinadas coisas, com outra amiga para outras coisas, e assim sucessivamente. Por isso é tão bom a gente ter vários amigos de diferentes campos, de diferentes tal. Você não precisa concordar com tudo, aliás, você nem tem que concordar com tudo. Não. Né? Porque a amizade, ela não é sobre você ficar simulando, deixa eu ver o que eu falo ali para a Cesária ficar feliz comigo. Para ela falar assim que, nossa, que é amiga evoluída. Principalmente a gente, né, que tem, por exemplo, eu tenho sobre educação parental. Eu tenho que tomar bastante cuidado quando eu tô falando com as amigas que também têm filhas. Vira e mexe, um áudio, alguma coisa, olha, desculpa, porque parece que a gente tá dando discursinho. Exatamente. Lição de moral. Você tá dando discursinho, você é o alecrim dourado, você é o ser mais evoluído, já virou Buda, agora tem a mania, vem pra aqui dizer coisa, tá se achando a Shiva. Juro mesmo que eu fico bem preocupada, não é que eu fico me desculpando, mas fico falando pra elas que sabe o que acontece? A educação parental, ela entrou já na minha vida como uma filosofia, é como autoconhecimento. Não é? Ele já é uma filosofia pra gente. Aí não tem como, por exemplo, não tem como você olhar o que o outro tá fazendo sem você trazer isso como um espelho. Claro. Não é? Agora, quem não sabe sobre isso, claro que vai achar muito estranha essa sua atitude de você fazer isso, né? De você olhar e falar. Eu me lembro nesse trabalho de eu, às vezes, pegar um cliente e falar, nossa, eu desligava e eu pensava, gente,
que eu tenho que aprender sobre isso? As demais ficavam me olhando com aquela cara, né? Do tipo, meu, ele te maltratou e você tá perguntando o que é que você tem que aprender com isso? Meu, ele é que tem que aprender, ele que é o mal educado e tal. E eu não trazia isso. Claro que eu não gostei da situação e a gente tem que saber pôr os limites, que nem se falou. Mas, depois de você responder com respeito, do jeito que tem que ser respondido, você Faz traz a a lição, análise. né? Você faz a análise, e isso é muito bom. Então, Quando com a você amiga já é a deu mesma espaço. coisa, não é? É isso. Você não tem que ficar simulando de ficar agradando a sua amiga. Não é você ter um espaço seguro. A gente também já falou isso muito no nosso grupo de amigas, né? Ai, que bom que aqui a gente pode falar que somos tão diferentes, né? Nós 4. E a gente pode cada uma pôr lá a sua opinião. Às vezes a gente não concorda, não é? Com aquela opinião. E a gente Muitas diz mesmo, vezes. ó, fulana, a gente não concorda com a sua opinião, mas tudo bem você ter essa opinião. Isso daí é tão lindo. Você ter a sua opinião, eu não Porque concordo, não tá? drena, né? Não drena a tua energia. Isso. Uhum. Tem Entendeu? respeitinho. O problema é que a gente vê muitas amizades, porque assim como nos relacionamentos, também existem as amizades que são as amizades tóxicas, né? Lá está, é aquela amizade que ela impõe sem você perceber, depois você é tão amiga, é igual relacionamento, que a gente fala, ai, o mundo todo tá vendo que eles, né, que eles não se dão Você bem, perde a linha, né, que separa. e você não vê, você é a única que não vê, né? E na amizade é igual, tá todo mundo vendo menos você, então vai ter, às vezes assim, aquela amiga que você, acontece pro outro lado também, que você quer mudá-la. Porque como você já passou pelas mudanças, Isso. você também quer que ela mude, né? Você também quer que ela evolua, você também, como você viveu aquilo, então você vai repassar a informação, né? Não, você não sabe, aconteceu isso comigo, e esquece que existe o tempo dela também, que nem sempre ela vai te acompanhar nesse sentido, né? E às vezes também, você vai entender isso como um cuidar, você acha que você está ajudando, né, que você está cuidando dela, mas na verdade você está muitas vezes atrasando ali o tempo dela de aprendizado, né, porque às vezes a gente também quer dar tudo de mão beijada, a informação toda, e tirar, e aliviar, e tirar a pessoa do sofrimento, porque você não quer ver ninguém sofrendo, e esquece que muitas vezes também, ao você colocar ali, muitas vezes a mão e fazer por ela, faz com que ela também não faça o caminho com as próprias pernas. Aí quando chegar lá na frente, que ela precisa, né, que chegou no resultado, como não foi ela que caminhou, como não foi ela que fez todo o percurso, ela nunca vai saber dizer o que aconteceu. Então ela não vai sustentar o resultado. Então não dá pra ficar fazendo também pelos outros. Não. Né? Então ver como o espelho é pra tudo. É pra tudo, né? A gente tem às vezes a mania de ser salvador e por ser amigo querer salvar, e muitas vezes a gente tá afogando muito mais a pessoa do que propriamente salvando, né? E a gente na nossa inconsciência acha que tá fazendo certo, quando na verdade não é. Ai, mas custa me ver sofrendo. Assim, você vai ajudar como pode, outro, né? Cada um encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Demorou, né, gente? Demorou pra ela cantar, portanto, vamos deixar ela cantar. E conte logo as tuas mágoas, todas para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. Que não vai embora. Porque gosta de mim. Olha, eu fiquei arrepiada com a música mesmo. Olha que essa frase. Não estava no meu script isso. Não, nem o tema. Eu que estava no script que me deram a música. Peraí, quando eu dou risada, eu já percebi que o microfone está. O povo deve ficar com o ouvido. Ai, gente, vocês que lute com a minha pessoa, viu? Porque o negócio é grave aqui. Você quer falar que essa música tá perfeita para essa colocação da amiga. Já viu a frase? Profunda, né? Ela é muito bonita. Não, dá pra várias coisas, mas o que eu quero dizer é que entrou direitinho aqui. Viu? Não é? Porque se a amizade tem toxicidade, você corta o mal pela raiz. Corta o mal pela raiz, né? Pronto. Basta se afastar, né? A gente não tem que ser amigo de ninguém se a gente não tá lá. Mas se ela é uma amizade que te nutre, não é? Aí você cuida sobre isso. Encosta a sua cabeça no meu ombro e chora, não é? E conta tuas mágoas todas as tuas mágoas. Eu não preciso ficar falando das tuas mágoas, só preciso escutar as tuas mágoas. E depois eu juro que não vai embora. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora porque gosta de mim. Que bonito, né? É sobre isso daí. Então, se ela não está te drenando, ótimo, então você cuida. Mas se ela está te treinando,
É hora de rever, né? Ela até pode ser Hora aquela de amiga rever. chata e fica ao contrário, né? A amiga chata que tá em cima de você, que quer te mudar, quer fazer isso, e você, ai, que chata, né? Ela tá assim, aí ela não para, e Lá está, é mais uma vez o esforço, né? A pessoa tá ali o tempo todo na tua cabeça, faz isso, faz aquilo outro, e a gente também muitas vezes não consegue ver, ok, ela já disse tantas vezes pra eu fazer isso, espera, né? Então, analisa, Olhar, né? deixa eu olhar pra isso, né? É uma inveja, porque também tem essa, né? É uma inveja que tem ali, é algo que realmente ela quer o meu bem, é o tal do nutrir, né? Isso realmente, ela quer realmente que eu mude, nem eu quero Sim, tanto que evoluir assim, porque que ela quer, né? E quantas vezes também a gente às vezes não vai lá depois, você olha pra trás e você vai agradecer aquela amiga. Você fala, obrigada por não desistir de mim. É mesmo. Né? Sim, Ainda bem que sim. você segurou a minha mão quando nem eu Nem mesma eu. era capaz. Então também é Não esse era lado capaz e estava positivo. afastando, né? Exatamente. Porque não é só o não ser capaz, ainda tá afastando do lado, Porque mas quando a gente tá ali firme e a forte. gente tá com problema, quando a gente tá na dor, a gente afasta, a gente repele as pessoas. Porque você quer estar sozinha, depois você acha que o povo não tá ajudando, tá atrapalhando, aí as pessoas vêm. Porque qual é o problema também? O problema é que as pessoas também têm mania de muitas vezes impor aquilo que elas querem, aquilo que elas acham certo, né? O encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora não existe dentro de muitas relações, né? Do tipo, vai, hoje eu tô aqui, vou ficar aqui o tempo que for preciso pra você chorar. Só chora. Ela não tá em condições de ouvir o que quer que seja, porque raio que você quer estar ali, o tempo todo enchendo a cabeça dela que tem que ser assim, que podia ser assim. Não, acolhe, né? É só isso que muitas vezes a gente quer, ser ouvida, ter esse espaço, né? Mas não, você insiste em impor a tua opinião, em falar tudo e mais alguma coisa. Aí é claro que a pessoa depois não quer estar com você. Né? Então é muito isso, vê, mas para tudo isso a gente vai precisar fazer sempre essa análise. Não tem jeito. E isso aí que você estava falando vai piorar quando a gente estiver nas relações. Quando a gente estiver na relação e quando a gente tiver um pai maravilhoso, uma mãe abençoada. Isso é que vai ser, se o bicho já tava pegando nas amizades. Porque a gente já entendeu com o trabalho, amigas, a gente até trouxe o lado bom e positivo das amigas, né? Mas aquela que também fica te drenando, que ela é ciumenta, que ela é tóxica, que ela tá o tempo todo, né, te cobrando, porque depois ainda sobre as amigas existe muito essa cobrança. Ai, porque você já não saiu comigo, ai, porque você saiu com a outra, ai, porque você tá sempre com a outra, mas nunca tá comigo. Aquela que cobra o tempo todo, né? Tudo isso você consegue se afastar. Como é que a gente faz com pai e mãe, né? Principalmente quando você não tem dinheiro, você é um teso e você tem que ficar debaixo do teto da mesma mãe e do mesmo pai. O que a gente faz, Juvenal? É bem desafiador. Esse aqui é desafiador. É que o patrão eu ainda aturo, não é? Mas pai e mãe, quando eu volto pra casa, e pra não dizer quando é tudo isso junto. Isso! Aí você tá pior que o cocô do cavalo bandido. Você corre que o bagulho tá feio pro teu lado, viu? Me liga, vai pra gente marcar terapia. Porque é de nervoso. Ninguém merece. Não. É que esse campo é um campo de afeto. É um campo de expectativa. Então, esse aqui, eu tava falando que era campo minado. Aqui, então, nem tem nome pra isso. É isso. Nem tem nome pra isso. É, pai e mãe, e a gente vê aí das mais diversas formas, né? E a sociedade, ela traz uma coisa pra nós, que é, e em algumas linhas, e você é consteladora acima de tudo, sabe disso, muito se falou e muito se distorceu a fala do Helling, né? Tu falar bem? Bert Helling. Sim. Que é você honrar pai e mãe. Certo. Porque o povo gosta de pegar nos cortes, nos trechos e subentender o que eles quiserem. E muita gente trouxe esse honrar pai e mãe como você se submeter, como você ser submissa. Submisso ao teu pai e à tua mãe, independente, porque em nome e em honra deles terem te dado a vida e até te sustentado e tudo mais, você se torna submissa e você baixa as tuas rédeas, a tua cabeça, você diz amém a tudo e mais alguma coisa. Seja o ponto anterior, né? Sim. Se fechar para caber no mundinho de pai e mãe, da expectativa Exatamente, deles. né? Você diz amém a tudo
independente daquilo ultrapassar os teus limites, você deixa de ser quem você é, você passa a ser quem eles querem que você seja, não é? Em nome e honra de algo que mas é meu pai, eu tenho que respeitar. Ai, a minha mãe tem que ser. Ai, mas a minha mãe eu tenho que levar com eles. Ai, porque eu moro na casa deles. Ai, porque nós não estamos falando de eu moro na casa deles com 16 anos. A gente está falando de uma pessoa com 30 anos, com 20 e tal anos, não é? Com a vida ali mais ou menos já evoluída, e você ainda tem que morar por algum motivos de forças maiores na casa dos teus pais. Isso ainda é pior, mas às vezes também acontece do pai e a mãe morar muito próximo, ou a mãe ter aquela regressão, né? Parece que quanto mais velha fica, mais criança volta a ser, e troca os papéis, você se torna mãe da mãe, né? Então muitos se um dos pais falece, né? Sim, exatamente. A chance de você ocupar esse lugar muito maior. É muito maior. Então acho que se distorceu muito essa frase de que você honrar pai e mãe é uma coisa e você ser submissa a pai e mãe é outra, né? Então muitos trouxe isso de que, mas lá na constelação eles ensinam que você tem que aceitar tudo e dizer tudo, amém, papai e mãe. Quando não é nada disso, certo? É isso. Primeiro que não adianta fugir dessa... Também não dava para fugir do trabalho, mas como eu disse, ainda tinha 2 opções. Você se demite ou você ficar lá. Com teu pai, com a tua mãe, você não pode se demitir. Você não pode se demitir, não. Você não pode se demitir. Apesar de que o nosso pai se demitiu. O nosso pai, isso não é um julgamento, porque já foi curado isso na minha pessoa, que fique bem claro. Mas o nosso pai se demitiu. Quando recebeu a carta de que ia ser pai, ele disse, não aceito. Muito obrigada, tô fora. E foi o que ele fez. Então não dá pra você se demitir de filho uma vez que você tá ali, pronto. Mas não adianta, né? Ela tá aqui a falar, mas ele não pode se demitir, nem que ele queira. Ele pode falar isso da boca pra fora, mas não dá pra se demitir de pai, você não pode se demitir de mãe e nem você pode se demitir de filho. Então não tem como nós nos demitirmos daquela função na qual nós viemos, né? Agora, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que criar espaço interno. Nós tivemos que nos ajustar quando esse pai se demitiu, né? A família vai ter que se ajustar. Sim. E se alguém então faleceu e você está quase ocupando aquele lugar também de marido da sua mãe ou de mulher do seu pai, também você tem que se ajustar. E se você tem pais que não importa aqui o problema que eles tenham, mas sejam pais mesmo conflituosos e que tornam ali o ambiente familiar bem tenso, você também vai ter que criar esse espaço ali, né? Não vai ter jeito, porque se você não pode sair dali, você não pode se demitir, então a responsabilidade está de que lado? Sim. Se você jogar a responsabilidade para outro lado, e você for para terapia para você falar, reclamar, que é um lugar seguro para isso, falar, reclamar, não, mas você não agir e agir internamente, não vai adiantar. Porque primeiro, que se não mudaram até agora, não é agora que vão mudar. Certo. Né? Na maioria das vezes, vamos dizer, né? Eu tô falando aqui, sim, não agora é pra levar o pé da falando letra. aqui bem extremistas lá, assim, pais mesmo conflituosos, problemas mesmo maiores. É nesse caso aí que eu tô falando. Pronto. Então, você vai ter que olhar para aquilo como? Se eu tenho que ficar ali, né? Então, a primeira coisa que você pode fazer é estar mais no teu trabalho do que em casa. Já é ótimo, né? Sai cedo, chega tarde, olha que bom. Quanto menos tiver que lidar com eles ali, melhor para você. E vai lidando com isso internamente, sim, que é o que a gente está falando aqui desde o primeiro ponto. Pondo o teu dinheirinho do lado, pé de meia, para quanto antes sair dentro da casa deles, né? É isso, que é como você não trabalho pode fugir. também. É isso, você não pode. Não pode então fugir. Você vai ter que, se a sua situação permitir fugir, você vai fazer igual o trabalho, você não vai se demitir, mas você vai sair dali daquela casa e tudo mais, né? Mas, novamente, vocês viram como não importa o exemplo, seja o estranho, não é? Uhum. Seja lá no seu trabalho, a sua amiga ou alguém da sua família com quem você convive, vai dar sempre no mesmo. Vai bater na tua porta. Não vai ter como, né? Só que uma vez, pai e mãe sempre, né? Mas a gente não pode, que foi isso que você quis dizer, não é desse honrar pai e mãe. Não é porque ele é meu pai, não é porque ele é minha mãe, ela é a minha mãe que eu tenho que amar. Exatamente. Amar com todas as minhas, e tá sempre cheio de gente. Tem. De novo, não tem que nada. Né? Há histórias aqui de dor muito grande, nós como terapeutas ouvimos muito dessas histórias,
E dá pra gente só pensar um bocadinho no lugar do outro, se colocar lá, né? Pra ser bem extremista e falar a gente que foi acorrentado debaixo de mesa por pai e mãe com Exatamente, castigo. sim, Tem sim. coisa ali, gente, absurda. Como é que Então, você pedir ama, né? pra amar, Não por ama. favor, tá fora de questão, não dá, né? Agora dá pra ter um outro tipo de amor. Voltamos ao podcast número 1. Uhum. Se eu sou melancia, né? Se eu sou aquela sementinha que está dentro da melancia, o meu pai que me acorrentou lá na mesa também é. A minha mãe que não falou nada e também não me protegeu e também não me ajudou, também é. Né? Então somos todos melancia. Então nesse lugar de melancia a gente também tem sempre batido nessa tecla aqui que é toda vez que acontecer alguma coisa, que lugar que eu tô para responder isso? Sim. Tô no lugar de dor ou tô no lugar da essência? Eu vou cada vez mais para o meu lugar da essência, e por isso que é tão importante a gente estudar autoconhecimento, para cada vez você tá mais, com o seu copinho mais cheio de autoconhecimento, né? E aí você olha e vai falar assim, ok, que amor que eu posso dar aqui para esse meu pai, e ladrão, pedófilo, seja lá o que for, de novo vamos pro extremo, que assim é mais fácil da gente avaliar. Que tipo de amor eu dou para um pai e para uma mãe que fez isso comigo, não é? E aí eu dou um lugar só, esse tipo de amor que eu dou é esse amor de essência. Que é pensar que ele também é semente de melancia. Tem as dores dele também, né? Que ele também veio com as dores dele, e todos nós viemos aqui com um propósito, e que nós escolhemos esse propósito para todos nós nos envolvermos. E o principal, sabe que lugar que eu dou? Pelo menos eu como consteladora, eu sempre falo isso. Para a pessoa que vem trazer qualquer questão para a constelação, que é dar um lugar de existência pro teu pai. Você acha que ele se demitiu, não é? Dá só um lugar de existência. Pronto, ele fez o que ele pôde naquela altura com aquilo que ele podia, se ele não podia dar conta daquilo, tudo bem, mas você dá um lugar de existir, né? Durante muitos anos a gente falou que a gente não tinha pai, não foi? Sim. Era assim, até nós curarmos isso, sim, durante muito tempo as pessoas perguntavam, primeiro que no nosso registro de nascimento... Eu continuo dizendo que eu não tenho, tá? Eu tenho o progenitor, que é bem diferente de ser pai, né? No registro, né, de nascimento nós não temos o nome dele, não é? Ele não quis, naquela altura podia se fazer isso, hoje já não se pode mais. A criança precisa ter pai e mãe, mas nós não tínhamos. Então durante muito tempo nós falávamos que não tinha pai, né? Então a questão é essa, é dar um lugar porque a gente viu a história do espermatozoide. Exatamente. Certo? Você já é um sucesso. Já teve alguém, antes de pensar em nascer, você já estava no pensamento do teu pai e da tua mãe. Então, mesmo que ele queira ter se demitido ou não, você já estava no pensamento dele inconsciente. É isso, né? É isso. Então tá lá e tá. Então quando você dá esse espaço, não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então não é um amor de entende, ai, eu te amo. Não, você me acorrentou a vida toda e eu te amo. Não sei o quê. Não é esse amor, gente. Até porque é por isso que existe aquele livro, A Linguagem do Amor, né? As 5 linguagens do amor. Cada pessoa vai manifestar a linguagem. Olha, dá um podcast, a linguagem de amor. Não é, pessoas? Nessa hora que canta também tem que ter a minha. Aquela hora ela roubou a minha fala, vocês viram. Portanto, é isso aí. Não adianta você ficar com a cara de gri-gri. Ela tá fazendo uma legenda pro povo do Spotify, não é? Quando fica em silêncio, sou eu, tá fazendo caretas aqui. Ok, siga. Portanto, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido que eu posso dar amor. O amor não é uma linguagem só. Mania, né? As pessoas acham que você tem que me amar como eu te amo. Como eu te amo, do jeito que eu quero, como eu quero. Ah, que caramba. Só existe a minha linguagem. É isso, só existe essa daqui. Tem que ser essa daqui. Esse aqui é o pior. Senão não é válido. Só a minha, é isso. Então, não, existem várias. Então, nessa questão aqui de pai e mãe, principalmente quando eles são assim, conflituosos, o que a gente vai pensar? Eu vou dar um lugar para ele. Né? Ele pode existir aqui nesse mundo, sim, assim como exatamente. eu existo, a plantinha tá ali existindo. Eu dou um lugar de existência, isso é ótimo. Pronto, reconheço que eu estava lá no pensamento, reconheço que eu fui sucesso quando aquele espermatozoide fecundou aquele óvulo e acabou. Que podia ter sido outro pai, outra mãe, mas foi esse. E é esse que você tem, né, por um... E sabe que fazer isso é você ter, é você se proteger. Não é? É você se proteger e ter limites emocionais. Porque a gente fala sobre um monte de limite aqui, interno, limite externo, mas limite emocional é das coisas melhores que a gente pode fazer. Com certeza. Portanto, você vai perceber que só parece muito básico, parece ridículo, mas só isso
faz com que tire um peso gigante na hora da convivência, porque você não vai mudar o comportamento deles, mas como você muda a tua percepção com relação a eles, você vai sentir leveza. E se você mudar mesmo em todas as camadas, você vai até achar assim, parece que ele mudou. Ai, parece que minha mãe mudou, parece que meu pai tá diferente, né? E você vai ver que os caminhos vai se abrir aí e vai facilitar, muitas vezes não resolve o problema, dependendo da profundidade, mas tira esse peso que você carrega de ter que levar com esse pai, com essa mãe, assim ou assado, né? E o que a gente quer hoje em dia é leveza acima de tudo. Certo? Certíssimo. E você não é o que os seus pais dizem. Você pode ser a primeira da sua geração a quebrar esse ciclo. E isso é muito bonito. É a escolha, porque você pode escolher isso. Se os outros não escolheram, escolha você agora, né? Nunca é tarde. Você pode ter aí 70 anos e você pode escolher fazer essa quebra. Certo? Perfeito. Concluindo. Vamos? Tô todo ouvidos. Ou você quer continuar? Não, bora concluir. Vamos concluir. Concluindo, desde o ponto 1 até esse daí, pegando todos esses exemplos. Tudo faz parte daquilo que você disse lá no início do esforço colaborativo. Tem gente que vai falar sobre espelho, não é isso? Espelho, sim. Tem gente que vai falar Acho sobre que é o espelho. Acho que é o mais comum, mais né? comum. As pessoas mais falam sobre espelho. E o outro é seu espelho. E aqui a gente quis trazer para vocês, não quisemos começar com isso, né? O outro é seu espelho, que a maioria começa por aí. Nós quisemos destrinchar de uma outra maneira, esmiuçar de uma outra maneira, para trazer agora no final para vocês. Tudo isso são exemplos de como é que eu tenho que estar trabalhando. Eu gosto de pensar essa coisa aí de espelho, porque não dá para pensar no... Como é que fala? Ao pé da letra, né? Porque tem gente que fala assim, que nem essa amiga, né? Invejosa, vamos supor. Eu tenho amiga invejosa. E você tá julgando ela, dela ser invejosa. Aí você fala assim, não, mas eu não sou, invejosa. Sim, então que espelho é isso? Porque eu não sou invejosa. Não é isso que eu tenho que aprender, não é? Até porque a lei da atração não é assim, não é nada ao pé da letra. Portanto, não ia ser aqui também. Não é? É sobre a questão de sensação. Novamente a sensação. Que sensação eu sinto quando eu estou julgando aquela pessoa, né? Você veja alguém de batom vermelho, vestido curto, na fila da padaria, 5 horas da manhã, e eu tô descabelada, de moletom, e eu fico olhando pra onde vai essa? Né? Então, se eu dou esse julgamento, eu só tenho que pensar que sensação eu tô tendo com ela. É de ousadia, eu acho ela muito ousada. 5 horas da manhã, batom vermelho, vestido curto. Pronto, bingo. O que eu tenho que aprender com isso? Ousadia. Onde na minha vida eu tenho que ter mais ousadia? Certo. Onde eu tô precisando ser mais ousada? Que nem você falou, olha, você fala baixinho, será que eu não tenho que pôr mais a minha voz? Pode ser um estilo de, né, um tipo de ousadia que eu tenho que estar trazendo. Então o universo não é assim. Você julgou o batom vermelho, eu não gosto de batom vermelho. Não é sobre isso daí. Claro. É sobre qual é a sensação que quem usa batom vermelho me traz. Certo. E aí eu vou trazer também. Então o esforço colaborativo, eu gosto de pensar que é o feedback. Exatamente. O universo, ele lembra a melancia lá? Nós estamos lá e o universo fez assim contigo antes de você vir pra cá, como ser humaninho. Presta atenção. Eu vou te mandar sinais aí, mas esses sinais. Não vai cantar? Você ia cantar. Você ia cantar. Você não gosta que de você vinha dando sinais. Essa não. E eu não vi. Bom, eu pensei que você ia cantar sinais te ajudarão. Nem conheço. Não conheço. Curte Luan Santana, gente. Gosto. Gosto, mas não foi, não. Pronto, não foi esse. Então, são sinais e você vai ter que prestar atenção nos meus sinais. Só que aí quando a gente tá cheio de coisa, né, de porcaria, a gente não consegue ouvir assim aqui a nossa intuição. Então eu gosto sempre de pensar que essa coisa de espelho são feedbacks. E é por isso que eu gosto mais dessa palavra. De esforço colaborativo. Né? Portanto, esforço colaborativo é sempre mais bonitinho. Isso. Portanto, o outro só te afeta porque você deixa que o outro te afete. Né? Se você pegar nesse podcast e aplicar no teu dia a dia, você vai ver que o outro deixa de te afetar. Só para finalizar, a gente falou de forma negativa, apesar de quando a gente passou com a amiga de forma positiva, a gente tem que tomar cuidado também de forma positiva, para que o outro também não me afete de forma positiva. É estranho isso que eu vou dizer, mas quanto mais neutra você conseguir deixar as situações, mais fácil vai ser para você manter o equilíbrio da tua vida. Certo. Porque se você também
Imagina assim, o outro ele te traz aquela felicidade, nossa, ele mudou. Diz que você é ótima, que você é maravilhosa, entendeu? Isso, nesse sentido? No sentido de que você tava bem, aí eu tive aquela pessoa e agora eu me sinto maravilhosamente bem, ela me encheu, ela me preencheu. Certo. Você também tá dando muita responsabilidade pro outro, percebe? Você também acaba que põe muito fora. O outro foi um espelho para poder te trazer também essa alegria, tá vendo? O esforço colaborativo dele, mas essa alegria estava dentro de você, então não tire também essa responsabilidade de você, achando que é só, que foi graças a ela que eu fiquei extremamente feliz. Ela me ajudou, né? Ela foi um canal, assim como quando as pessoas dizem, obrigada, você me curou, eu não te curei de nada. Quem se curou foi você mesmo. São dupla, eu só extraí, uma boa dupla. Né? Eu só extraí aquilo que estava de melhor aí você e você não via. Eu fui a tua muleta. Parece aquela coisa do rally, você já viu? Tem um rally que estão os dois, né? Tem o cara mesmo que tá conduzindo, mas tem outro cara que fica com o tablet assim do lado. Sim, é fundamental. Como é que chama? Não é o copiloto. É tipo copiloto, né? Mas tem o nome lá. Que ele faz os apontamentos e tudo. Isso, é fundamental, cara. Isso. Se o cara não estiver lá, não adianta só estar o outro guiando. Não, né? É um trabalho em equipe. É o esforço colaborativo. Porque se fosse para você estar sozinha nesse mundo, porque nós somos todos né? Você morava numa ilha deserta sem ninguém. E aí eu te pergunto, se você morasse no meio do milho, sem absolutamente ninguém, quem você seria? Você iria evoluir, não é? Quem você seria? Milho, não na fila do pão, mas na fila do milho. Na filha da filha. Você seria a filha do milho, exatamente. Nem pai, nem mãe, nem ninguém, você é a filha do milho. Você ia plantar milhão, pelo menos você tinha milhões. Pelo menos você tinha milhões. Olha a maneira de você ter milhões. Mas pronto, é na hora de acabar esse podcast. A gente sabe sempre quanto a gente sabe sempre contigo. Fica o universo é implacável no fim dos podcasts. Gente, é isso. Então, nem por bom, nem por mal, mas no centro, no alinhamento, e você vai ver que assim a vida fica muito mais leve. Pode não ficar mais fácil, mas ela fica mais leve e a gente garante. E não acabou por aqui o esforço colaborativo. Nós vamos tocar num ponto na tua ferida, daquela da casquinha, que a gente pode arrancar a casquinha. Você gosta de arrancar a casquinha da ferida? Sinistro, mas eu adorava. Que nojo, eu adorava arrancar a casquinha da ferida. Relacionamento. E não é relacionamento amoroso. É tudo. Quer você queira, quer não. Não, eu quero falar de relacionamento amoroso. Não é tudo nada. Tá, eu quero falar sobre marido e mulher, mulher e marido. Pronto. É que qualquer tipo de relacionamento é tenso. Então, aguarde o nosso próximo podcast, porque isso não fica por aqui, certo? Certo, mano. Então, é nóis. Tá? Beijinhos. Compartilhem, tá bem? E eu tô gostando de vocês estarem mandando feedback aí do que vocês estão achando do podcast. Continua. É isso. Beijinhos, até a próxima! Tchau, tchau.